Então aqui eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa tinta no piso de um galpão. Então é uma tinta resistente mesmo para pisoteio, para passagem de pedestres. Aqui na primeira aplicação. É uma tinta mais rústica, é uma tinta mais áspera, ela não é derrapante, própria mesmo para ser usada em pisos. Então aqui eu fiz a lavagem do piso e apliquei a tinta. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que foi feito esse procedimento. Para fazer essa pintura aqui no piso, eu vou usar essa tinta aqui da Inovar, que ela é própria para piso, para fazer quadras e coisas que chão que tem pisoteio. Aí eu vou utilizar aqui um rolo, todos eles já usados, né, que eu venho trabalhando aqui na construção. Um rolo de pelo, o mesmo de pintar a parede. Um rolo de pelo também, só pequeno, só para acabamento. Aqui a barra telescópica, né, para colocar o rolo. E um pincel só para dar algum acabamento que precisar. Aí dessa forma eu já limpei o chão, já foi varrido, lavado, e para fazer aqui uma delimitação da área eu coloquei um pedaço de lona para que fique mais fácil de manter a pintura de forma reta. Essa tinta eu escolhi na cor cinza, ela já vem pronta para o uso, mas basta mexer, ela já vai ficar homogênea. Aí tem também vermelho, azul, cinza mais claro, tem diversas cores para colocar no piso da loja. Aqui nesse meu caso, o piso foi um cimento queimado, não está muito bom. Aí eu vou aplicar uma demão e depois ver como fica e de repente aplicar a segunda. Existe também a possibilidade de aplicar uma resina acrílica. Aí ele vai ficar brilhando como se fosse um piso de porcelanato, coisa desse tipo. Mas é uma resina que ela é relativamente cara. Então, depois que eu der a segunda demão, que eu vou analisar se compensa ou não aplicar a resina. Aqui com o rolo pequeno, eu fiz esse início, fazendo aqui a divisão com a lona, também aqui a beira da parede. Então, aqui agora eu já posso partir para o rolo grande e usar o pequeno só no acabamento. Lembrando que essa tinta de piso a gente não pode voltar e pisar nela novamente. Então a gente já tem que ir levando de forma que no final já fique tudo pronto. Aí é só chegar lá no final e fechar as portas e ir embora. Não tem como voltar, só depois que secar. Então dessa forma eu vou pintando, né? Fazendo a pintura nos cantos, crescendo no meio. Então puxo um pouco no canto com o rolo pequeno, depois volto e preencho com o rolo grande para adiantar mais. Aqui quando eu apliquei a textura na parede, mesmo com a lona, acabou dando alguns respingos, né? Quando é pintar do lado, etc. Então isso aqui você tem que raspar com espátula para não ficar desuniforme. Agora aqui, como era um piso que também não foi muito bem feito, acaba que eu não quis me atentar muito a esse detalhe não. Os rodapés da parede eles vão ser com prateleiras e outras coisas, suporte para ferramentas, etc. Aí tá conseguindo cobrir bem a parte da textura, fica apenas uma saliência, mas aqui quando der a segunda mão aí ninguém vai nem perceber, porque como era um cimento queimado e ainda não muito bem feito, e o piso acaba que ele fica desuniforme, tem até essa emenda no meio. Então talvez com a segunda mão é que vai reduzir um pouco essa marcação. Aí dessa forma continuo fazendo, adianto um pouco do rodapé, depois volto e faço a pintura do meio. Então assim, como o rodapé eu faço com um pincel pequeno e agachado, então é meio que eu faço um pouco de rodapé e depois acabo descansando, fazendo a pintura com o rolo em pé. E esse rolo grande com a barra telescópica, né, tem as vantagens. Quando você vê alguma imperfeição mais longe e você já pintou, é só crescer ele e repassar o serviço.
Aí dessa forma cheguei ao fim dessa primeira aplicação da tinta, toda por igual. Aí aqui eu já consigo observar que tem algumas imperfeições, porque o contrapiso ele não estava bem feito, então tinha lugares mais escuros, lugares mais fracos, mais claros. Então isso tudo causa diferença na tinta. Por isso eu vou fazer aqui uma aplicação de uma segunda, e lá no final eu vou fazer a aplicação de apenas uma mão. Lá vai ser parte de estoque, não vai ter contato com o cliente, então acho que não é necessário. A fabricante da tinta diz que essa tinta em piso liso rende até 300 metros quadrados. Aqui eu acabei gastando em torno de 4 dedos do balde mais ou menos, então o balde continuou praticamente cheio. Aqui é um ponto de 15 metros por 3,60, então no piso liso o rendimento é bom. No piso liso também você pode usar um rolo de cerdas mais baixo ou até mesmo de espuma, enquanto se for um contrapiso mais grosseiro, tipo até se fosse o caso esse aqui de fora, aqui teria que ser um rolo com umas cerdas longas e gastaria uma quantidade muito grande de tinta, porque ainda iria preencher todas as imperfeições. Então quem tem um contrapiso mais ou menos bem feito, é ideal dar uma nata de cimento, fazer uma queimação para que o piso fique liso. Aí vai gastar bem pouca tinta e o acabamento também fica bom. Então dessa forma, quando eu fizer aqui uma segunda aplicação, eu acredito que vai ficar totalmente homogêneo, porque as imperfeições já ficam praticamente corrigidas aqui agora, só com uma aplicação. É uma tinta de bom rendimento, gostei bastante aqui da aplicação dela. Então agora é sair, fechar as portas e só voltar depois que tiver seco. Então tomei o cuidado de retirar celular, a chave do carro, tudo lá de dentro, para não ter que voltar para buscar nada. Então assim, dessa forma fica aí a dica para vocês de como eu fiz essa primeira aplicação da tinta no piso. Eu que já apliquei textura na parede, já pintei chapisco, fiz também pintura de paredes aqui. Eu senti que essa do chão é a melhor da gente aplicar, até mesmo pela posição de trabalho, né? Não tem respingo, não tem nada disso, então é uma tinta tranquila. Então um abraço aí a todos.